Bom dia pessoal. Bom dia, Blade, bom dia, Priscila. Bom Bom dia, bom dia. dia. Beleza. Estou gravando aqui, vamos dar início à nossa EBD. À medida que a galera for chegando aí, vai participando. A gente vai começar um novo ciclo de aula, né? Onde a gente vai tratar, essas lições vai tratar sobre os 10 mandamentos. Então, domingo passado, a gente teve aula com Marcelo Romualdo, dando a lição 1, e agora vamos dar sequência nas lições. Então, hoje eu vou lecionar com vocês o estudo número 2, né, lição número 2, que tem como texto base Êxodo 20, de 2 a 3. E aí a gente vai falar do primeiro mandamento, que tem como subtítulo Há um só Deus e Ele nos ama. Eu pedi a Priscila se ela pode orar para que a gente possa dar início à nossa aula. Pode orar, Pi? Sim, posso sim. Oremos. Senhor, nosso Pai, Senhor, graças te damos, Senhor, mais dia que são nos 10, Pai. Pai, neste momento, vem essa lição nas tuas mãos, Senhor, aos nossos corações de acordo com a sua vontade, Pai. Desde já que o culto da manhã, que foi maravilhoso, e fica com o culto da noite, Senhor, que consiga falar aos nossos corações também. Entrega a vida ao deverado nas tuas mãos e a passar aquilo que você quer que nós sabemos, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado. Então, o texto base ele está em Êxodo capítulo 20, versículos 2 e 3. Então, diz assim, ó, ele tem como título os 10 mandamentos, e o versículo 12 diz: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, e não terás outros deuses além de mim. Amém? Então, a lição ela traz um viés aqui de introdução histórico, que fala sobre um povo, né, os descendentes de Éber, e isso ele inclui Abraão, e que vinham, né, que eles tinham 430 anos de convivência com os egípcios. E aí, acerca disso, né, aquele povo era um povo muito politeísta, né? Eles adoravam muitos deuses. E a gente vê ao longo da história, os anos foram se passando, também aconteceu isso com o reino, né, de Salomão, Davi, Saul, né, os 120 anos de reinado, né, 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão. E a gente vê também, principalmente no reinado de Salomão, como a idolatria, né, e principalmente após a sua morte também, quando se dividiu as tribos, como a idolatria era bastante praticada nesses povos, e como isso trazia consequências ruins, né, para a vida daquele povo. Então a lição ela vem trazendo esse contexto que o que os cultos, né, o que fez com que o culto a outros deuses trouxe de malefícios para todos aqueles povos, né? E a gente vê também que existia um povo, até estudei isso, eu tinha visto isso, eu tinha estudado isso antes. Existia um povo naquela época que adorava o rei Moloque, né? E um dos piores reis que existiu naquela época, né, do reino do sul, foi Manassés, né? Foi um dos reis mais ímpios que Judá teve. E ele reinou por 55 anos. O reinado dele durou 55 anos. E ele adorava, né, o Moloque, exigia sacrifício de crianças. Então ele tinha uma estátua lá
uma fogueira. Eu vou ver se eu compartilho aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, ó, Manassés sacrificando o filho. Deixa eu ver aqui. Olha só, vocês estão vendo aí? Manassés sacrificando seu filho a Moleque, ó. Olha só. Caraca, horrível. Horrível, né? Eu tinha uma cabeça de touro, senhor. Isso. A Rei Moloque. Falei moleque, ó. Você me corrigiu aqui. Ao Rei Moloque. Ele sacrificando o próprio filho. Então você vê o tamanho da idolatria, né? Daquele e outras coisas mais que a gente via ao longo da história, né? E aí a gente, ao decorrer, né, e ver que diante desse quadro, né, todo, o Senhor ele define muito bem esse mandamento, né? Ele vem com uma autoafirmação realmente, que vem em Êxodo, né, 2, né? Eu sou aquele que é e será sempre teu Deus. Então amarás o Senhor, o teu Deus. Porque, na verdade, a nossa admiração, a nossa adoração tem que ser somente a Ele, somente a Deus. E a gente vê que no reinado de Salomão, né, Salomão ele tinha muitas mulheres, né? E muitas dessas mulheres fez com que o reinado de Salomão, né, o próprio rei Salomão, ele fosse muito levado, muito inclinado à idolatria. O reino, né, as 400 mulheres aí que ele tinha, e como a idolatria naquele momento, naquele reinado, ela foi latente. E isso fez com que o reinado de Salomão tivesse o que a gente vê, né, na história, a gente conhece na história da Bíblia, por conta dessa questão da idolatria. E aí a palavra de Deus diz, né, Deus afirma para o povo de Israel que ele é único. O motivo deles terem sido libertos da escravidão foi para a liberdade nele, por ele e para ele. Este é o núcleo da nova nação criada por Deus. Então, na verdade, existia um motivo para isso. Aquele povo que vivia cativo, escravo, ele foi liberto com um sentido. Então, existia uma finalidade, não foi algo colocado em vão. Existia algo necessário para isso. E o que o Senhor colocou, que essa liberdade, né, e a liberdade que nós vivemos hoje, ela só é possível por meio do Senhor. Né? Quando a gente conhece a Cristo, né, aceita a Cristo, se rende ao Senhor, nós estamos libertos e livres do pecado. E a adoração a Ele faz com que nos livremos de toda essa idolatria, todo esse sistema que o mundo tem colocado. Então, é legal que na lição, na revista, que ele bota assim, na formação do seu povo, Deus se apresenta como o único Senhor. Na libertação da escravidão do Egito, ele exige que este povo o adore com exclusividade, evitando influências politeístas do povo circunvizinhos. Em nossos dias, também enfrentamos influência de outras religiões e seitas. Aí ele faz uma pergunta interessante a gente refletir sobre isso. Como você tem se preparado para evitar que essas influências o afastem do verdadeiro Deus? Vocês conseguiriam dizer algo que vocês fazem ou conseguem identificar que hoje, né, nesse sistema que a gente vive, tem tentado influenciar e afastar a verdadeira adoração a Cristo? Existe? Vocês conseguem identificar isso? Fala aí para mim. Eu acho que existe. E acaba sendo involuntariamente. Eu vou dar um exemplo básico, que é o celular. A gente às vezes deixa de fazer coisas e fica preso ao celular. É uma forma de idolatria. Você fica aqui preso e esquece de fazer as coisas de Deus. É assim, no cotidiano, numa rotina, assim, do mundo que a gente vive agora, na atualidade.
Pô, perfeito, Pri. É muito bom esse teu exemplo aí. Vou falar porque eu estou no fone, a Letícia não está ouvindo, mas ela está ali do outro lado ali fazendo a aula da EBD dela ali, das crianças. E perfeito, essa questão do celular também. Você vê que é uma forma que a gente acaba sendo influenciado, porque na verdade às vezes nós estamos até vendo conteúdos, não estou dizendo que eles não necessariamente precisam ser bíblicos, pode ser algo até de ensino, de estudo, mas isso de certa forma acaba tirando um tempo que a gente deveria nos dedicarmos a fazer outras coisas. Porque, eu vou deixar o Blade falar, é, a gente às vezes associa muito essa questão da idolatria à adoração a imagens, à adoração a outros deuses, mas na verdade, né, como a Pri falou, o celular pode também ser tratado para muitos, né, para a grande maioria, para muitos de nós, até eu, por exemplo, esse que vos falo, como um tipo de idolatria, porque é algo que está tomando a sua atenção, que está tirando a sua atenção, que está tirando o E seu foco, né? acaba sendo involuntário, tu Isso aí, fica preso. involuntário. Isso aí, perfeito. É, Porque você é levado, né? Por isso que a influência sutil, né, Pri, é isso. Você acaba involuntariamente, né, conduzido, porque o sistema é isso, né? A gente às vezes fala, mas existe um sistema muito. Não, ele é sutil, né? é. Isso é colocado realmente na sutileza. Pô, perfeito, Pri, seu exemplo aí. E Blade, o que você acha aí? O que você tem? Você tem algum exemplo de algo assim que tem colocado e tem influenciado e tem afastado, né, do amor verdadeiro a Cristo? Eu acho que hoje em dia, né, acho que esse exemplo da Pri foi perfeito, né? E acho que, acho que esse exemplo da Pri engloba todo mundo, assim, todo um contexto consumismo, né, de consumista, né, no caso. Então, é claro, o celular é uma coisa à parte que hoje em dia, né, praticamente tudo que a gente faz, o celular é uma ferramenta necessária, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que outras questões são, por exemplo, o consumo, né? As pessoas, elas vivem a vida atrás de trabalhar, de ter uma condição de vida, às vezes, além do que ela precisa sei lá, vamos dizer assim, para que a sociedade veja ela como uma pessoa próspera. Então, ela tem sempre está consumindo, sempre tem que ter o poder de consumir coisas, né? E não só isso, né? Às vezes a gente vê coisas mais sutis, como o pastor Renato sempre fala, e é uma verdade, né? A gente chega na época do Natal e pouco se fala de Cristo, pouco se fala do que significa o Natal realmente, e você tem toda aquela... O que se fala do espírito do Natal, né? O que é o espírito do Natal? Das pessoas se confraternizarem e tal, mas você não fala de Cristo. Cristo foi substituído pelo espírito do Natal, ou então pelo Papai Noel, vamos dizer assim, né? Então são coisas sutis que aparentam ser coisas boas, né? Porque o que é o espírito do Natal, né? Que eles falam, né? É de as pessoas se confraternizarem, de você ter paz, de você ter harmonia na família, de você compartilhar coisas boas, enfim. Isso é só um exemplo, né, de sutileza que a gente vê. É... E, enfim, né? Eu acho que todo mundo na sua vida, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não criar ídolos para gente, né? Às vezes não vai ser um ídolo assim escancarado na cara, mas são coisas que quando o seu coração dá mais importância àquilo do que a Deus, ele está se tornando um ídolo na sua vida. Para algumas pessoas pode ser o consumo, para outras pessoas pode ser o futebol, para outras pessoas pode ser o trabalho, entendeu? Para outras pessoas pode ser, sei lá, tantos sonhos, né, que as pessoas possam ter, né? Eu acho que na nossa vida, né, é importante a gente sonhar. Eu tenho me policiado muito, né? Por exemplo, eu estou no contexto agora de vou me casar, enfim. A gente tem muitos sonhos, né? Muitas coisas que a gente projeta para a vida. Mas a gente não pode, por mais que isso seja certo, não é pecado, acho que até coisas que até talvez Deus esteja colocando no nosso coração, mas a gente nunca pode deixar que essas coisas se tornem mais importantes, né? Esse é o cuidado que eu tenho colocado assim diante de Deus e que a gente tem que ter diariamente, né? Então, assim, acho que qualquer coisa pode se tornar um ídolo e a gente tem que estar muito atento, né? E outra coisa também, como acho que às vezes tem certas sutilezas até em outras denominações, né? Que tem, assim, parece que é uma denominação evangélica, assim, né? Do Evangelho de Cristo, mas tem certas sutilezas que já desviam, entendeu? Então, como eu já falei, que eu tive experiência de pessoas que
assim, que, né, aparentemente pessoas extremamente espirituais, assim, eu ficava assim, caramba, eu sou um pecador perto dessa pessoa. Mas a doutrina dela era uma doutrina judaizante, entendeu? Então ela guardava certas datas, ritos ali, entendeu? E é uma coisa, assim, né? Você pensa assim que a pessoa até é mais cristã que você, entendeu? E eu acho que até tinha um coração sincero diante de Deus. Eu não acho que ela tinha um coração errado, assim, diante de Deus, no sentido que ela estava fazendo melhor, né? Mas, assim, se você for ali pautado na palavra, aquilo não está no contexto do Evangelho de Cristo, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, não só com as coisas que são escancaradas, mas com as coisas bem sutis, assim, na nossa sociedade. Acho que é isso aí. Não, perfeito, muito bom o que vocês falaram. E tudo isso, né? Pris, ela citou, acho que o melhor exemplo, um dos melhores exemplos que a gente pode ter e viver, e essa acerca do que o Blade falou, da gente cultivar, criar, né? Como ídolos de estimação. E aí eu penso, né, que o maior desafio é como identificar isso, né? A Pri falou, poxa, quando eu identifico que eu estou lá no celular um tempo lá demasiadamente extenso e quando eu percebo que isso está tomando que está tomando o tempo de Deus, que eu estou percebendo que essas coisas têm ocupado mais o meu coração do que propriamente o culto ao Senhor, porque o desafio é a gente conseguir identificar. Porque quando a gente está numa situação difícil, né, eu falo assim, igual um casamento. Ninguém, pô, você conhece um casal, aí você ouve uma história assim, esse casal se divorciou. A verdade as coisas não surgem do nada, né? Existe um processo. As coisas foram lá, aí vai vindo um probleminha, você não resolve, aí você bota para o lado, aí vai acontecendo outro, aí você não resolve, você vai acumulando, chega um momento que aquilo ali explode e acaba. Então não foi do nada, foi algo que vem se construindo de forma negativa. Assim é a nossa vida, né? Porque como as coisas são sutis, elas vão acontecendo e a gente não vai se dando conta. A gente vai levando, a gente vai fazendo. E aí, quando a gente para olhar, ou se a gente se autoexaminar, assim como a palavra de Deus diz, a gente consegue ainda identificar alguma coisa. Mas se eu estiver perdendo esse elo de ligação, esse, né, que eu tenho com Cristo, essa ligação, né, como a gente fala, essa intimidade, essa busca, se eu não exercitar isso, se eu deixar com que essas coisas vão se passando, vão se deixando, na verdade eu estou criando ídolos e adorando esses ídolos que estão tomando espaço de Cristo. E aí, quando eu não identifico isso e quando eu não ajo, né, sobre essa situação, eu corro um risco muito grande. Que, na verdade, essas coisas, elas vêm, nos dominam, nos consomem, e assim como o Blade falou, é colocada para nós, e se a gente não tiver firmeza, porque assim, é muito interessante, né? A nossa mente, né, a mente humana, ela é totalmente complexa. E às vezes a gente pensa em coisas e a gente fala assim, meu Deus, será que isso é de Deus ou não é? Será que eu estou fazendo certo ou não estou fazendo? E aí por isso que é importante a intimidade e a busca, porque quando eu estou caminhando, quando eu estou com Cristo, as coisas vão ficando muito mais fáceis, até de se decidir, né? Eu sempre costumo falar sobre isso. E aí a gente vê que na nossa vida essas influências têm nos afastado, porque elas nos afastam, porque elas nos esfriam e fazem com que a gente entenda que a busca, que a intimidade, que a oração não é totalmente suficiente para que eu tenha algo, porque o fulaninho não faz, o ciclaninho não faz e consegue. Então, esses conflitos, essas coisas que são os desafios para a gente, né? Mas vamos lá, seguindo, né? Então, o Senhor ele revela a primeira parte do mandamento que ele revela que exige a nossa adoração seja destinada somente a Ele, né? E aí, como vocês deram os exemplos, né, sobre essa questão do celular, consumismo, né, esse estilo de vida nosso, isso que a sociedade tem
tem colocado como a fórmula da felicidade, né? E aí a gente paga o preço por isso. E aí a segunda parte é incomum na Bíblia, muito embora seja uma eloquente afirmação silenciosa do alcance do amor de Deus. Por meio deste mandamento, Deus exige um compromisso de fidelidade, comparando a relação do povo para com ele com o que ele espera de uma relação matrimonial. Olha só, olha a aliança, né? Como é necessário haver esse compromisso. Você vê que é uma via de mão dupla, né? À medida com que eu vá buscando, à medida que eu vá me relacionando, Deus ele faz isso conosco. Então ele se relaciona conosco, ele deu, né, o melhor para nós e espera de nós o quê? Uma contrapartida. E o interessante é o seguinte, que ele não precisa disso. Ele não precisa. Mas para que tenhamos essa via de mão dupla, olha como é necessário a nossa fidelidade, adoração a ele, né? Para que isso possa acontecer, né? O autor da revista aqui diz como até uma relação matrimonial. É interessante, né? À medida que eu me dou à pessoa e a pessoa se doa a mim e vice-versa. Olha como as coisas fluem muito melhor do que somente uma parte se doar e a outra não. Então, você vê que Deus ele é tremendo, ele é maravilhoso e é perfeito quando cria essas relações, né? Do homem para com ele, formidável. E aí vocês reflitam, né, acerca da segunda aplicação aqui que a revista coloca. O compromisso de fidelidade que Deus nos pede embasado em relação de amor recíproco. Veja se já experimentou alguma traição, seja de amigo, filho, marido, mulher, professor, etc. Né? E imagine o de vocês, ou cada um de nós, que confiou muito numa pessoa, confiava naquela pessoa, e aquela pessoa foi lá e te decepcionou, te traiu. Né? Como ficou o seu coração? Como que isso dói, né? Como que isso machuca? Como que a gente fala assim, poxa, eu me doei tanto, né? Dei o meu melhor, fiz de tudo e essa pessoa traiu essa minha confiança, traiu isso tudo, não valorizou. Como isso dói? E aí eu fico imaginando, imagine com Deus, né? Poxa, fez tudo por nós, deixou o melhor para nós e muitos de nós ainda não adoramos, não nos dedicamos a Ele, nós não falamos dele. Então isso realmente assim aos olhos humanos dói demais. E a gente, né, a palavra de Deus diz que por mais que a gente faça tudo que você pensar, nada disso vai conseguir retribuir aquilo que o Senhor fez por nós. Então, assim, algo que a gente precisa realmente ter atenção e levar a sério mesmo, porque muitos de nós estamos deixando coisas que são importantíssimas, né? Às vezes até estar numa EBD, participar de um culto, em prol de fazer outras coisas que não agradam a Deus. Estamos adorando outros ídolos, né? Que estamos fazendo outras coisas que não agradam ao Senhor. Então, é assim, que possamos refletir acerca disso, do que é viver no centro da vontade de Cristo. Amém? E aí, o segundo, alguém tem alguma coisa a comentar sobre isso? Tranquilo? Posso seguir? Fala aí, Bruno. Só queria comentar assim, né, que é interessante quando a gente para de, assim, isso que você falou, né, do amor de Deus por nós é muito grande, e se a gente for comparar, né, se a gente ama uma pessoa e aquela pessoa nos decepciona, a tristeza que a gente sente é muito grande, né, eu acho. E eu sempre, assim, uma vez eu parei para refletir que, assim, quanto mais você ama uma pessoa e essa pessoa te decepciona, a tua tristeza é maior, né? E se a gente pensa no amor de Deus, né, o amor de Deus pra gente é um amor, tipo, infinito, né? Tipo, é um amor que a gente não consegue mensurar. Então, quão grande deve ser a tristeza dele também quando a gente não tem tempo para ele, quando a gente não quando a gente prioriza coisas às vezes bobas assim que são muito menos importantes do que ele e a gente troca ele por isso, sabe? Então, às vezes a gente
a gente, assim, pelo menos para mim, às vezes é um pouco difícil. Pô, como é que Deus se entristece, né? Sei lá, ele é Deus, né? Enfim, mas ele se entristece porque ele ama, entendeu? Se ele não nos amasse, ele não sentiria triste. Por exemplo, se você não ama uma pessoa, ela te decepciona, sei lá, tá, né? Mas quando você ama, quando você gosta e quando você quer estar perto daquela pessoa, quando você faz qualquer coisa por aquela pessoa e ela te decepciona, aí a tua tristeza é muito, muito grande, né? Então, eu acho que assim, né? A tristeza que Deus sente quando nós, vamos dizer assim, quando nós o decepcionamos, é proporcional ao amor dele. O amor dele é infinito, né? Então, isso aí. Complementando, ele estava falando em relação à tristeza, eu estava olhando também a missão, em vários versículos, né? Ele está ali te mostrando das várias formas e a pessoa ainda continua e tal. Ele fica então assim, pô, tô pulando enquanto o cara não tá vendo. Imagina a tristeza dele, tipo, de todas as formas. É uma coisa assim, né, que a gente para pra pensar e tem gente que não pensa nisso, né? Ele tenta mostrar de várias formas na Bíblia, assim, quase em todos os livros. É isso mesmo, perfeito. E interessante, né, isso que vocês falaram, que muitas das coisas que parecem óbvias para a gente, né, você fala assim, caramba, a gente está vendo isso, o camarada está indo por um caminho que a gente sabe que não é um caminho correto, né? Tipo assim, pô, é como se você tivesse duas coisas ali na tua frente, você sabe que uma é boa e uma é ruim, e você, se perguntasse para você se você quer essa boa ou ruim, você, sem dúvida nenhuma, saberia o que escolher. Mas a pessoa olha, ainda fica em dúvida e é capaz de escolher a coisa ruim. Mas isso não é uma fórmula, não é uma receita. É algo que é construído, né? O que faz da gente conseguir distinguir o que é bom e o que é ruim, né? A gente sempre fala isso aqui na IBD, né? É como que a gente consegue identificar, né? Priscila citou hoje aí essa questão do celular, mas quando de fato o celular na minha mão ali, eu ali usando ele todos os dias, sei lá, vários dias, várias horas, quando de fato isso vai me incomodar? Quando vai chegar essa hora que o Espírito Santo vai chegar ali e vai, caramba, tá errado, cara. Tá aí no celular direto, só vive nisso aí, não tá acrescentando nada. Quando? Quando? Tem pessoas que demoram anos. Hoje ainda tem, sei lá, velho e ainda coisas não incomodaram. Não estou dizendo nem do celular em si, estou dizendo da vida em si, né? Da adoração a ídolos, a não se render, a não crer que o Senhor é o nosso Salvador e morreu por nós. Mas por quê? O que faz a gente conseguir distinguir? É o que eu falo, é o Espírito Santo. E aí quando a gente busca, né, por isso que eu falo, pô, a vida com Cristo, ela não é mil maravilhas, ela não é um mar de rosas, mas ela é menos dolorida do que a vida que a gente tinha lá, pelo menos eu que vim do mundo. Com certeza, eu não tenho sombra de dúvida. Porque uma coisa é você viver, né, a tua vida e as coisas levando a tua vida. Outra coisa é quando você decide seguir a Cristo e fazer com que a sua vida tenha sentido. Isso é a diferença. Eu estou sofrendo, eu estou passando por uma coisa, mas eu entendo que aquilo é necessário, que aquilo vai fazer com que eu amadureça, que aquilo vai fazer com que eu cresça, que aquilo vai fazer com que eu entenda as coisas lá na frente, diferente das coisas que eu estou vendo hoje. Então, assim, quando a gente escolhe, quando a gente caminha, até as adversidades para a gente servem como lição e como sentido que a gente entende. Então, vivermos hoje para Cristo, em Cristo, é a melhor escolha. Mas porque nós escolhemos isso, nós vivenciamos. E aqueles que escolheram e não conseguem viver? Porque essa é a diferença. Como você falou, o Blake falou, poxa, eu tenho um amigo, eu tô com ele, gosto dele pra caramba, pô, esse cara eu já me doei no momento que ele mais precisou de mim, eu estava lá, e o cara vai lá ainda e me trai minha confiança. E aí você fala, poxa, quanto mais, né, como o Blake falou, quanto mais eu me dedico, mais eu decepciono. E para Deus, né, que nos criou, que preparou um plano maravilhoso, um lugar, uma terra celestial, e muitos ainda preferem viver no pecado. Muitos ainda preferem viver uma vida totalmente torta, uma vida totalmente de escravidão e sofrimento.
Então, pra gente, é louco, pô, não dá para entender. Mas tem gente que gosta de sofrer, né? E aí você vê as consequências que isso traz, né? Porque à medida com que essas coisas vão entrando na nossa vida, né? Por isso que a gente a gente não vigia, a gente não ora, a gente não blinda. Olha as consequências que vão trazendo, né? Então aqui ela mostra aqui a Bíblia alguns exemplos de idolatria, né? Exemplos de cultos que prestamos de forma equivocada a outros deuses, e elas são infinitas, não faltam, né? Por exemplo, às vezes a televisão. Tem pessoa que, pô, adora a televisão. Se tem cliente meu que se o computador dele parar, ele morre. Diz que morre. Se não chegar em 10 minutos, é melhor chamar a SAMU do que eu. Porque a pessoa vive naquilo ali. E se não tiver aquilo ali, ela morre. Ela não consegue sobreviver, ela não consegue viver. E outras coisas mais. E aí diz aqui, né? A prestação de forma equivocada a outros deuses não falta. Tais práticas nos mostram, através das suas consequências, que a dádiva dos mandamentos à humanidade é a prova real do amor de Deus para conosco. O culto ao sexo, por exemplo, tem duras consequências de ordem psicológica, moral e até mesmo física, com a proliferação de doenças como AIDS, DST, etc. E o que dizer do culto ao poder, que nos leva a desviar de caminhos morais para atingir objetivos, magoando pessoas, destruindo nossa família. É a ganância, né? De você, às vezes, querer uma coisa e passar por cima de tudo, você não medir nem as consequências, e o teu objetivo, a tua vontade é muito maior, é além da vontade dos outros e até de Deus. E você não quer nem saber, passa o trem-bala e faz. E aí você vê a questão do sexo, né? Como isso tem trazido feridas, como isso tem trazido doenças, consequências de gravidez precoce, proliferação de doenças, etc. Então, assim, você vê que essas coisas, quando o Senhor fala assim, ó, adorar somente a Deus, né, só ao teu Deus, e render graça somente a Ele, existe um sentido para isso. Porque as coisas que estão à margem, que estão fora do contexto de Cristo, elas que vão me trazer a morte, elas que vão me trazer a decepção, a doenças e a frustrações. Você pode ver, você está passando algo na sua vida, né? E a gente fala, né, dessa questão da caminhada com Cristo, uma estrutura muito básica, né, de você estar ali com Cristo. Aí, de repente, você toma uma decisão, escolhe alguma coisa impensada, sem consultar, e aí aquilo acontece. E aí você sabe que pode vir que tenha consequências. Aí as consequências vêm, a conta veio. Aí quando você vai refletir, vai analisar, você olha lá atrás e fala assim, caramba, foi aí onde eu errei. Foi aí onde eu deveria ter dado ouvido ao Espírito Santo e não dei. Eu segui o conselho do fulano, eu segui o conselho de ciclano. Quantas vezes aconteceu isso conosco? De pagarmos a conta de algo que fizemos no passado com mais escolhas, pensamentos, sem ter direção do Senhor. Olha como a consequência vem. Então é isso que o Senhor tem colocado, né? Quantas vezes a gente fala de pessoas que deixam de ir aos cultos para ir no estádio de futebol ao domingo para torcer pelo seu time. Não é pecado nenhum torcer, mas justamente no horário do culto, na hora do culto, no dia do culto. Então essas coisas vão o quê? Vão trazer consequências, que traz um esfriamento espiritual. Esse esfriamento espiritual, eu vou tomar decisões que não estão debaixo da direção do Senhor, e aí com isso eu vou ver, né, essa conta vindo lá na frente, né? Amém? Alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Sobre o que a gente está falando, sobre outros tipos de cultos, né? Outras formas de idolatria que faz com que o ser humano seja levado ao pecado, né? Eu acho, Everaldo, que você estava falando, também às vezes chega até a ser um pouco ignorância da parte da pessoa, né? Algumas coisas, não vou Sim. fazer, igual você falou. Não pensa. Acaba sendo uma parte, sendo ignorante. Aí lá na frente, poxa, eu deveria ter feito isso e tal. Mas já foi tarde, já fez, entendeu? Fez. Já vai ter Verdade. pensado, analisado antes.
Exatamente, Pri. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso aí. Aí, a aplicação para esse tópico diz assim, ó, somos conhecedores que o culto deve ser realizado somente em adoração a Deus. Porém, observamos que algumas vezes participamos de celebrações em que esse propósito fica em segundo plano. Como proceder quando percebemos esse fato? Foi isso que o Blade falou. Às vezes no meio cristão mesmo, né? Está numa igreja evangélica, onde o culto deve ser feito em adoração ao Senhor, e a vaidade humana, né? O ego, sei lá, a vaidade ali, né? O homem querendo ser o centro das atenções, acaba querendo e acaba tentando tomar o lugar que deveria ser de adoração ao Senhor. Eu falo muito isso da galera que está lá tocando, cantando, louvando Priscila, que é levita aí, né? Tem uma voz muito bonita e afinada, né? Quantas das vezes já passou, com certeza, eu acredito na sua cabeça, a preocupação em estar ali louvando ao Senhor, ao qual a sua preocupação em seu coração não querer ser maior do que Deus, né? Não querer ali com que as pessoas se prendam à sua voz, né? O seu dom, a sua afinação em relação assim à adoração ao Senhor. Olha como é difícil, né? Você tá ali louvando, eu não sou afinado, mas fique me imaginando, você tá ali louvando, cantando e de fato conduzindo as pessoas a adorarem a Cristo, né? E não ao homem. É difícil e infelizmente a gente sabe que no reino de Deus existe de pessoas que estão lá com o microfone na mão, estão adorando, louvando, mas às vezes querendo a glória para si e não para Deus. Olha como isso é difícil, né? É maturidade, precisa de maturidade para isso, né? Isso é muito complicado, que você está falando, realmente. Quando você se coloca, principalmente, essa mensagem quando eu já passou por louvor, a gente está ali para levar a igreja a adoração a Deus, não a gente. Isso aí. E tem muita gente que realmente às vezes frente e quer que as pessoas adorem ele. Tipo, o verdadeiro motivo do culto, do louvor, é fazer a igreja a adoração, não a você. Entendeu? E quer sempre cantar melhor, e quer sempre o microfone tem que ser mais alto. Porque não tá saindo a voz. Independente da voz estar saindo, a tua adoração tem que passar por ele. Não é a sua voz ou o seu conteúdo que você tem. Isso aí. Isso é importante. Isso aí. Isso aí eu corroboro o que a Pri falou, né? Porque é uma coisa muito sutil, né? Tipo, é uma coisa muito sutil, você tem que ter maturidade, porque não só essa questão do louvor, né? Que eu já fiz parte, mas a questão do teatro também. É outra questão, todo esse meio artístico, né? Aí você faz uma peça, tal, ou O você... pessoal elogia, pô, olha. as pessoas elogiam, pô, ficou muito bom, ficou isso, aquilo. E é legal, assim, você receber o feedback. Assim, você é estimulado, né? Você fica, pô, que legal que valeu a pena, né? Mas você tem que ter cuidado, sabe? Para você, nas próximas vezes, você quer, sabe? E às vezes você faz assim, e às vezes você começa a ter ideias, assim, de que, pô, o que vai, pô, se eu botar essa cena assim e tal, será que vai agradar o pessoal? Você começa a, às vezes, desenvolver as Querer coisas causar pensando que o impacto, pessoal né? vai gostar. Impacto Se o emotivo e pessoal... não adorativo, né? Isso aí. Exatamente, entendeu? Então isso aí é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, né? No meio artístico, assim, porque a natureza humana vai te puxar pro egocentrismo, né? Pra você se sentir bem. Porque quando você é elogiado, você é Claro, reconhecido e todo tal, mundo gosta. isso te faz bem, sabe? Isso te faz bem. Você fica com a autoestima boa, entendeu? Isso é prazeroso, entendeu? Então, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado mesmo, assim, sabe? Porque de um piscar de olhos, assim, de um dia pra noite, você já tá fazendo uma parada ali já mais voltada mais para você do que para Deus, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado. E acho que isso daí é um outro Deus também, né? O nosso ego, Com nós mesmos certeza, a podemos ser o nosso gente. Deus. Isso aí, exatamente. É Então como é bem... se eu construísse uma estátua, né? Everaldo, Deus Everaldo, e as pessoas adorarem. E às vezes, o Blade, o involuntário não é nem a questão de você, quando preparou, você, na seu coração, aquilo tudo que você preparou, você ensaiou, você foi lá, louvou, e você
se colocou, pediu ao Senhor, né, para que aquilo que você estivesse fazendo, legal que vocês dois são atuantes, né, trabalham com isso, com encenação, com público e louvor e adoração, na sua cabeça você não pensa nisso. Você em nenhum momento, estou ensaiando uma voz linda para... Não, você não pensa. Mas, às vezes, uma palavra, uma sutileza, um comentário, ela pode despertar em nós, né? Porque, na verdade, a gente, às vezes, tem uma concepção errada, né? Eu aprendi isso com o pastor Edivaldo, um grande amigo meu, que ele falava assim, ó, apóstolo Paulo, né? Sobre a nossa natureza humana, a nossa carne, né? Pecaminosa, né? E ela não deixou de existir, ela está em nós, ela acaba. Só que ela está adormecida. Ela está adormecida ali, quietinha. E desde o momento que eu Tipo não como se der... fosse uma faísca. Isso aí, ela tá ali. Se você der um Deu uma peteleco, fasquinha já acabou. era. Vai fazer luzes no salão e tudo para domingo que vem brilhar. Pô. Vai Vai fazer... chegar como, Vai né? chegar Eu sou abalando. o cara. Eu sou o cara. Então, Eu assim... sou o Deus. Então, e você vê que e aí quando eu falo do diabo, né, o arquiteto, é nesse sentido, porque muitos ministérios caíram, né? Você vê Thales Roberto, né, o cantor. Esses dias a gente estava ouvindo uma música do primeiro trabalho dele. Poxa, eu fico mais assim, caramba, o primeiro pro segundo, e depois a gente vendo o Thales Roberto falando, né? Sobre essa questão de adoração, que ele é melhor, que ele não sei o que lá, que não tem cantor no Brasil. Então, assim, você vê como as pessoas são levadas. Elas acabam, assim, fazendo uma coisa e o diabo, quando ele vai lá, encontra uma brecha, né? Sabe que é o que? A vaidade, né? Porque, realmente, elogio é bom, gente. Elogio é bom. Quem não gosta? Né? A pessoa fala assim, mas eu gosto ganhar, eu gosto de aumento, eu gosto de... Não, tudo bem, mas é bom ser elogiado. Você faz um trabalho, fala assim, poxa, Blade, caramba, parabéns, olha, excelente trabalho, poxa, muito bom, adoramos esse trabalho. Foi Priscila, olha, você fez um excelente trabalho, a escola estava toda desorganizada, você foi organizado. É bom, gente. Quem não gosta? Mas a diferença é aquilo que está em nosso coração, porque a nossa finalidade, o objetivo, ele não pode ser maior do que a nossa vontade. E aqui, a Mas, vontade é o quê? Everaldo, Adoração. Fala, Pri. mas assim, você tá com relação ao coração. Às vezes também da pessoa, às vezes o caráter também, né? Que deixa, não sei, vai, sobe a cabeça e Então, vem. Tem muita gente que eu conheço que às vezes foi caráter, não foi nem questão, sabe? não, É então, tipo um caráter escondido. Eu vou fingir uma sim, coisa aqui, entendeu? mas todos nós temos isso, é Não, como eu eu tô falei. perguntando que muitas vezes também pode ser, né? Então, mas na verdade, assim, se a gente for olhar, for analisar de modo geral, todos nós estamos suscetíveis a isso. Todos nós, todos. Eu, você, Leide, Gabriel Lírio, todos nós estamos. Por quê? A nossa natureza humana é isso. Vou te explicar, você vai entender muito assim. Ó. Nós estamos aqui na nossa vida, numa situação. Aí, de repente, você vai lá e ganha um dinheiro. Sei lá, ganha uma herança, ganha alguma coisa. Não tem jeito, assim. É claro que existem raras exceções, mas, de certa forma, aquilo ali acaba invadindo o teu coração. Quando eu falo a invadir o teu coração, é porque o nosso sentimento, nosso espírito de humildade tem que fazer com que quem apareça seja Cristo. E aí essa questão do caráter que pode estar surgindo, uma pessoa pode estar ali muito bem, fazendo aquela figuração, né? O cara, faz mó pinta de bonzinho, o cara é legalzinho, mas basta uma oportunidade para aquilo ali aflorar. Mas estava ali, mas ele estava lá, tentando fazer e tal, mas uma brecha, uma coisinha, fez com que aquele sentimento, aquilo que estava ali guardado no coração dele, aflorasse, acabasse aflorando. E aí, por que a dinâmica ela vem de Deus, ela vem da seguinte situação? Poxa, ao ponto que eu vou me esquecendo de Cristo, eu vou me esquecendo da adoração somente a Ele, olha como eu estou suscetível, eu estou exposto ao pecado e essas coisas que
acabam acontecendo na nossa vida. E aí, o que vai fazer o futuro de uma pessoa dessa que tem, né, essa questão da adoração para si e não a Cristo? É uma pessoa que vai ser superficial. Um dia aquilo ali vai acabar, ela não vai se sustentar. Porque, na verdade, a obra de Cristo não tem jeito. Não tem como eu sustentar algo ali por muito tempo que não seja de Cristo. As pessoas notam, as pessoas sentem isso. Então, essa é a diferença. O que é de fato real e o que é de fato fake. Eu não sei se eu respondi, compliquei, né? O teu pensamento era esse, Pri, mas eu acho Não, isso. entendi. É mais ou menos isso mesmo, eu pensei. O que eu não entendi, assim, você acha que essa pessoa já era mau caráter? Ele já era mau Nessa linha caráter? Ele já era mau caráter? Hein, Pri? Não, na verdade, tem pessoas, não tô falando todas. Ah, Não, então, tem pessoas que pode ser que mude, e é o caráter mesmo, entendi. entendeu? Entendi. Finge ser uma coisa, ser E, na outra, verdade, não é. A gente entendeu? esconde. Isso aí tem Não muito, Pri. que Isso seja tem, mau caráter. infelizmente, tem muito. E na obra de Deus tem Sim, muitos eu também. entendi, E, essa colocação. e, Eu acho que é e- o poder, né? Quando isso você tem, aí, isso dependendo da aí. pessoa, não sabe lidar, Isso né? aí. Tem aquele lugar, tem um ditado que fala, né? Eu perguntei que não lembro. Dá Isso dinheiro, que mais mas não dá dê poder, poder. né? É, Aí a pessoa é assim, quer conhecer uma ou se não, quer conhecer ou dá poder a ela, para saber se ela isso sabe aí. administrar bem E, ou se ela vai de extremo. isso aí. Justamente. Justamente. Perfeito. E, para concluir, né? Então, ele fala sobre poder, amor e fidelidade. Então, é justamente isso. Quando Deus inicia, né, a entrega dos mandamentos, não inicia com uma força divina de tudo que criou e também pôde destruir. Ao contrário, singelamente, Deus faz uma afirmação que o rabino Beno Jacó transcreve da seguinte forma: preciso de uma parceria com você, baseada na história do amor que lhe tenho e estou comprometido com trabalhar em conjunto para recuperar este mundo em ruínas. Não posso fazer isso sem você. Então, na verdade, é uma relação que mútua. Então, o primeiro mandamento se apresenta como uma oferta de relacionamento ou uma proposta de casamento de espírito. A eloquente voz silenciosa de Deus contida no mandamento diz: eu me preocupei com você e fiz o que era devido em seu favor, mas agora preciso de um compromisso que parta de você. Amém. E é isso. É uma relação mútua, que possamos de fato adorar o Senhor e não deixar com que essas coisas externas, né, a própria nossa vaidade, o nosso próprio ego, né, nossas orações, Senhor, tira de mim a vaidade. Tem, pô, acaba tendo. Você fica, pô, a pessoa fala, caramba, que legal, né? Você acha, mas Senhor, tira isso de mim, né? Que se crescer um dia alguma coisa ali dentro do meu coração, que o Senhor tire, que tu apareças, né? Que você cresça, que o Senhor cresça e eu diminua. De fato seja isso, porque a obra ela só vai fazer sentido se for assim. Porque para que a igreja verdadeiramente entenda e seja levada à adoração, precisa ver isso. A gente ser colocado como instrumento nas mãos do Senhor e não como ponte ou como elo para a adoração nossa. Então é isso mesmo. E alguém tem mais alguma coisa a concluir aí, final, a gente finalizar? Amém. Glória a Deus. Obrigado aí, tá? Pela participação de vocês, pela presença aí de vocês. E vamos lá, vamos fazer o nosso pedido. Vou seguir aqui minha ordem. Primeiro é o Gabriel Lírio. Qual o seu pedido, Gabriel? Ó, primeiro eu quero pedir desculpa que estava tendo ensaio lá na igreja, aí não deu para eu Tranquilo, estar sem aqui mais problema. cedo. Mas aí, Sem quando problema. acabou, eu já liguei rapidão Não, para estar aqui beleza. presente. Amém, Mas amém. ainda bem que tá gravado, depois eu Amém, isso assisto. aí. Vou botar lá já lá. Meu pedido... Não entendi. Fala aí. Fala de novo. Vida espiritual. Vida espiritual. Amém. Blade, Marcos Vinícius. Obrigado, Marcos, tá? Eu vi aí que você está na obra.
Pô, tá muito bonito, hein? Tô vendo aí a quebração aí, parabéns. Que isso aí esse seja um lar abençoado. E é isso aí, meu irmão. A gente batalha bastante. Eu lembro, né, eu e Letícia, em 2008, compramos nossa casinha lá em Curicica e eu ia lá quase todo dia, cada dia pintava uma parede, né? Ficava lá sentado. Comprei em fevereiro, só casei em outubro, mas aí ficava lá, pintava, aí ia embora, aí fazia uma parede, e isso aqui não ficou legal, repintava. Mas, assim, vivemos ali bons anos, né, irmão? De 2008 até 2013, né? 12, né? Até 2012, assim, 4 anos, assim, muito abençoados, que vemos o nosso suor, literalmente, o nosso suor lá, que a gente fez com tanto amor e carinho. E isso aí, meu irmão, curta esse momento e obrigado, tá? Por você mesmo aí, mediante a obra aí, fazendo aí, veio aqui nos ajudar, nos apoiar aqui na IBD. Obrigado. Ah, que isso, mano. Graças a Deus, assim, as coisas têm caminhado Amém. bem e, assim, expectativa que aí meados de novembro esteja tudo pronto e ano que vem, assim que a Amém. gente puder, vamos fazer um pesca daqueles grandes aqui Ô, em casa. glória. Amém. Vai É ser isso bem, vai aí. ser bem. Amém. E aí ia falar, né, que ia para deixar a casa preparada pra gente, É né? isso aí, Mas você já Priscila. falou. Mandou Mas bem. tá bom. Mandou bem. Reforçando aqui, aproveitar que tá gravando, né? Deixa É isso isso bem aí, tá gravado. registrado, hein? Tá gravado, tá gravado. Isso aí. Fala aí seu Isso aí, isso pedido. aí. Meu pedido é vida espiritual também. Amém. E o seu, Pri? Família, família. Amém. Amém. Bianca tá entrando aí, eu vou pedir, vou falar, ela vai falar o pedido. Olá, Bianca. Oi, Bom dia. Estamos boa finalizando. tarde, né? Boa Desculpa, tarde. eu tava no ensaio. Eu sei disso, tranquilo. Sem problemas. Uhum. Ó, estamos finalizando a Oi. EBD e aí gostaríamos que você fizesse um pedido. Ah, tá. É vida espiritual. Amém. Eu também vou pedir vida espiritual e vou pedir para a Bianca, se possível, orar para a gente encerrar a EBD. Ela está sendo gravada e eu já vou colocar lá no grupo lá para a gente. Tá legal? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus. Ó Deus, eu não estava presente nessa aula, mas, ó Deus, eu creio que o Senhor falou, ó Deus, ao coração de cada um. Amém. Senhor, Deus, eu creio que o Senhor liberou, Senhor Deus, uma palavra, Senhor Deus, nessa manhã que edificou, Senhor Deus, que trouxe crescimento, Senhor Deus, Amém. espiritual para a vida dos teus filhos. Senhor Amém. Deus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, Deus, por esse meio, Senhor Deus, que nós temos de poder estudar a tua palavra, Senhor Amém. Deus. Obrigada porque mesmo em meio à pandemia isso não nos impediu de estarmos Jesus. juntos, Senhor Deus, compartilhando aquilo que o Amém. Senhor, ó Deus, tem ministrado aos nossos corações, aquilo que Amém. de ti nós temos aprendido. Amém. Senhor, que tu possas continuar, Deus, nos esforçando a cada dia, Senhor, a te conhecer mais, ó Deus, a te amar mais, Senhor. Amém. Muito tem se falado, Pai, nesses últimos dias, Senhor Deus, como estamos em campanhas de missões sobre o amor ao próximo, Oh, Senhor Deus, Jesus. mas sobretudo nós precisamos te amar, Senhor Deus, Amém. ó Deus, e que o Senhor gere a cada dia no nosso coração esse amor pelo Amém. nosso próximo, em nome de Jesus, Senhor, que o que os teus filhos ouviram de ti, Senhor Oh, Deus, nessa Jesus. manhã, possa, ó Deus, ter encontrado nos seus corações Oh, como Jesus. um campo de boa terra, para Oh, que possa, Jesus. Senhor Deus, frutificar, Senhor Deus, Amém, Pai. para que possa dar frutos, a Deus, Oh, Jesus. com essa semente que o Senhor lançou em cada coração. Amém, Deus, Pai. continua abençoando esse dia, abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai, que o Amém. Senhor prepare o nosso coração, Pai, coloca a expectativa no nosso coração, Deus, para o culto de mais tarde, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa continuar ministrando aos nossos corações, ó Deus. Em Amém. nome de Jesus, eu te apresento cada pedido, Senhor Deus, dos teus Amém. filhos, ó Pai, tu que conheces, ó Senhor Deus, melhor do que nós mesmos, as nossas necessidades, ó Deus, Amém, tu Pai. possas ir de encontro, ó Deus, a cada uma delas. Pai, Amém. continua nos abençoando com a tua presença, Senhor. Essa é a nossa oração que nós Amém. fazemos, compreendemos nossos pecados, gratos a ti por tudo, no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pessoal. Obrigado. Beijo para vocês, hein? Até mais aí. Bom domingo. Valeu, Tchau, Tchau. tchau, Obrigado. gente. Tchau. até mais tarde. Até mais tarde. Tchau.